Segundo 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Diga comigo, sacerdócio real. Nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queria destacar aqui sacerdócio real. O sacerdócio no Antigo Testamento era um privilégio, uma responsabilidade de poucos. Apenas a descendência de Arão, com a ajuda também, os filhos de Arão com a ajuda dos levitas. No Novo Testamento, Jesus nos abriu a oportunidade. Para se tornar um sacerdote, é preciso não fazer um seminário, um curso de teologia, é algo espiritual, isso é o complemento. Isso é importante, meu irmão. Mas se não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Nicodemos era um doutor em teologia na época de Jesus. Era um homem temente a Deus, tanto é que ele se expôs a ser punido pelos colegas, as autoridades eclesiásticas da sinagoga, e ele foi encontrar Jesus. Aí você fala, mas foi à noite, não interessa. Ele foi com medo, mas ele foi porque ele era um homem temente a Deus. E Jesus falou para ele a primeira lição. Ele falou, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós tivemos um batismo maravilhoso. Nosso irmão do Haiti batizou aqui. Meu irmão, minha irmã. Nosso irmão batizou. Faz o sinal com a mão. Vamos aplaudir ele. Ó. E vários outros irmãos batizaram esse ano. E sabe o que isso significa? A igreja está cumprindo o evangelho. Não basta ser convencido. Não basta ser doutor em teologia como Nicodemos. Qual foi a primeira lição de Jesus? Se não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Nicodemos ficou intrigado e falou, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe, eu tenho que nascer de novo, mas que heresia é essa? Me explica como isso acontece. Jesus falou, isso é sobrenatural. O vento sopra onde quer, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Quem já recebeu essa brisa poderosa do Espírito Santo? Oh, meu irmão, fala, se não nascer de novo, não terás o privilégio de ser um sacerdote. Todos quanto receberam Jesus como Senhor e Salvador, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos. Não apenas filho adotado, mas filho com sangue da realeza, da nobreza de Deus fluindo na sua vida. Isso me faz um homem de Deus. Mas como desenvolver isso? Primeiro, meu irmão, minha irmã, nós temos que desenvolver o nosso ministério sacerdotal. Nós temos que desenvolver o nosso crescimento espiritual. Nós recebemos o poder, agora nós temos que buscar a Deus. E buscar a Deus para crescer espiritualmente. Eu e você temos esse privilégio. E essa é a primeira lição que eu queria falar. Mas antes, leia comigo. 1 Coríntios 11, 3, projeta aí.
1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aqui está falando, meu irmão, de espiritualidade. Existe uma herança maligna que a religiosidade é para a mulher. Isso é um engano das trevas. Deus estabeleceu uma hierarquia de comando espiritual, de proteção espiritual. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Se você terceiriza a oração e levar Deus para a sua casa, para a sua esposa, você está abdicando da sua responsabilidade. E você fala, e aí, funciona? Eu acho que funciona. Porque se o homem omite, a mulher assume. Deus é justo. Quantos creem que Deus é justo? Deus não vai prejudicar seus filhos, mas você está se omitindo. E a seu lar fica mais vulnerável. Adão cochilou, a serpente enganou Eva e os dois ficaram refém do maligno. Então, como fazer? Como exercer? Primeiro, não confunda cabeça com domínio. Isso é com mandar. Não, irmão. O modelo da palavra é Efésios 5:25. A última palavra é sua, mas feliz o homem que considera a sua esposa, que é uma mulher de Deus, que é uma intercessora, que também é sacerdote no lar. Quantos maridos concordam comigo? Levanta a mão. E a palavra diz, Efésios 5:25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa responsabilidade de ser cabeça é a responsabilidade de Cristo, que Ele morreu em favor da sua igreja. Quem quer dar o seu melhor para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua família? Não é ser servido, é servir. Pergunta para o seu irmão aí, entendeu, irmão? Vamos falar de 3 passos. Primeiro, como que eu posso exercer o sacerdócio? Sendo um modelo. O sacerdote, ele desenvolve habilidades espirituais. Eu vou ser bem prático aqui. Primeiro, o homem de Deus, ele congrega constantemente. Constantemente. Eu vou falar no mínimo semanalmente. Como que uma pessoa quer desenvolver espiritualidade se ela não congrega pelo menos uma vez por semana? Você concorda comigo? Vamos supor que você quer desenvolver uma capacidade atlética. Você quer competir, aí tem que ser diariamente. Mas se você quer desenvolver uma saúde física, você tem que fazer no mínimo, eles falam no mínimo 3, 4, 5 vezes por semana, algum exercício, 30, 40 minutos. É verdade ou não é? Como que você quer crescer? Como que eu posso crescer espiritualmente? Se eu não leio a Bíblia diariamente, irmão. A Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é a fonte onde Deus libera palavras para mim e para você. Eu tenho que ter um hábito saudável. O sacerdote, ele tem rotina. E na época do Antigo Testamento era uma rotina cruel. Eu quase achei que ele era um açougueiro. Ele tinha que matar bicho de manhã, bicho meio-dia. Tinha que matar ovelha, bois, fazer sangrar. Tinha que queimar lá. Agora eu ofereço a Deus sacrifício espiritual, meu irmão. Eu tenho que exercer o meu sacerdócio congregando, no mínimo semanalmente.
Orar diariamente. Quando eu falo orar, não é orar quando acorda e quando deita. Você cravar um tempo de oração. Bispo, eu não consigo. Começa com 15 minutos. Quem consegue separar 15 minutos? Pega o seu aparelho eletrônico, vê quanto tempo você fica na rede. É verdade ou não é? Numa rede passa 10, 15, 20 minutos, você nem percebe. Quem quer entrar online com Deus? Quem quer estar online com Deus? Levanta as mãos e fala: meu Deus, que o Senhor me ajude a congregar, a exercer o sacerdócio, a ter hábitos saudáveis, ler a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra, comunhão com o Espírito Santo. É tão simples, liga a FM digital, põe no carro Bluetooth, ouve louvores, tem uma conexão com o Espírito Santo. Irmão, depois, num segundo passo, seja ativo na obra de Deus. O Espírito Santo começa a falar: você pode servir a minha igreja, ou tocando um instrumento, ajudando com as crianças, ou ajudando com os jovens, ou participando de um projeto ID. Se envolva nas atividades da igreja. E o sacerdote tem que ser separado. Sacerdote não ri de piada indecente. E logo quem te conhece vai falar: esse daí não gosta disso. Isso não é falta de educação, isso é respeito. Quem quer ser respeitado como um homem de Deus? Se você está num ambiente mundano e as pessoas têm total liberdade, o seu sacerdócio não está claro. Em algum momento você tem que falar: ó, conte comigo, mas não para isso. Quem entende o que eu estou falando? O que entra na sua rede de internet, o que entra na sua rede de streaming, o que entra na sua casa, tem que passar por um filtro. Falar: não, eu sou sacerdote, quero purificar minha mente, quero purificar os meus olhos, quero guardar os meus ouvidos, para não comer da comida imunda que o diabo serve para as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor por isso? Segundo aspecto, eu estou acelerando. Conduza a sua família para buscar e servir a Deus na sua igreja. Fala comigo: com entendimento e sabedoria. Se algo que a fonte instrui, é não ser um sacerdote que dá sermão. É ser um sacerdote que torna o evangelho não fácil, mas agradável. Mostra a recompensa do sacrifício. Mostra a recompensa da renúncia. Torna a palavra prazerosa. Quantos podem dizer amém por isso? Então, meu irmão, minha irmã, eu vou te dar algumas sugestões. Josué falou: olha, a geração deles: se vocês querem servir outros deuses, que sirvam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como? Leve para sua casa palavras que edificam. Quem quer levar é difícil. Quem concorda comigo é difícil. A nossa natureza, ela é mais fácil transmitir peso do que trazer alívio. É verdade ou não é? É mais fácil falar de um acidente do que falar de uma alegria. Não, leve para sua casa palavras que edificam. Meu irmão, leve a sua família a participar das atividades da igreja. Exige esforço, exige. Trazer um pré-adolescente, não é isso, Neto, para Leandro, pastor Leandro, para uma atividade. Nós já fazemos no sábado, porque é mais fácil para os pais que trabalham, mas exige um esforço, é um leva e um busca, um leva e traz, mas é um investimento. Leve a sua família a estar
com você na igreja aos finais de semana. Participe com a sua família de eventos, conferências. Tenha temor para não criticar, nem desvalorizar a igreja e as coisas de Deus perante a sua família. Guarda os seus lábios. A ira, o desconforto passa. Você que é maduro ajusta, mas quem é imaturo fica ferido, machucado, às vezes fica bloqueado. Quem entende o que eu estou falando? Outro princípio. Prioriza, meu irmão, relacionamentos cristãos fervorosos. O apóstolo Paulo fala, cuidado, mas conversas corrompem bons costumes. Não ande junto daqueles que são religiosos apenas, e muito menos do que aqueles que são mundanos. Interagir, nós vamos ter que interagir com todos. Mas quem nós temos prazer, vamos aprender com Davi, Salmo 16, na nova linguagem de hoje, viu? Não sei se tem, Marco Antônio. Eu vou ler a minha, Salmo 16, verso 3, nova versão na linguagem de hoje. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. E Davi, o rei, falava, o meu maior prazer é estar na companhia delas. Quem quer relacionar com famílias, homens e mulheres de Deus? Quem quer relacionar? Pessoas fervorosas, pessoas que têm princípios, que têm valores como você tem. Isso é uma maneira de você conduzir a sua casa nos caminhos de Deus. E para terminar, meu irmão, outro aspecto que eu queria destacar, eu estou pulando muita coisa. Seja vigilante para afastar lobos, abutres e raposinhas da sua casa, da sua mente, da sua vida, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Meu irmão, o diabo, ele é astuto. A serpente, ela veio para induzir Eva ao pecado disfarçada. O que o apóstolo Paulo diz? 2 Coríntios 11, 3, tradução atualizada. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Põe a mão na sua mente e fala, Senhor Deus, me ensina a blindar a minha mente com o capacete da salvação, com a palavra do Senhor, para que nenhum espírito maligno possa atingir a minha mente. Quem recebe diz amém. Se a parte da simplicidade e pureza devida a Cristo. As coisas profundas de Deus são simples. Cuidado. Fala para o seu irmão, cuidado. Salomão, Cantares, capítulo 2, verso 15. Peguem as raposas, apanhem as raposinhas, porque elas estragam a nossa plantação, nossa videira que está florescendo. O inimigo entra escondido. Um filme que você baixa, quem entende o que eu estou falando? Uma situação, um relacionamento que não é bom. Um convívio familiar que não é saudável. As más conversas corrompem os bons costumes. Seja como Davi, aqueles que buscam a Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que servem a Deus, aqueles que falam as coisas de Deus, são as pessoas que eu quero estar junto. Tenho prazer. Irmão, como é bom estar ouvindo o apóstolo César, a bispa Rúbia, ter uma oportunidade, uma convivência mais próxima.
Quem entende o que eu estou falando? Busque, mas eu tenho problema com os irmãos. Você tem problema até com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu primo, com o seu irmão. Quem já teve problema com a sua família? Levanta a mão. Então fala assim, por que a igreja vai ser diferente? É melhor ter problema com gente de bem que com gente de mal. Você concorda comigo? E o sincero, muitas vezes, machuca mais do que o fingido. O fingido fala o que você quer com segundas intenções. É verdade ou não é? E quando ele te dá o tombo é de uma vez só. Então, quais sugestões práticas? E eu vou terminar. Seja um bom ouvinte para o seu cônjuge e seus filhos. Meu irmão, é um ladrão. Esse negócio aqui é um ladrão de atenção. É verdade ou não é? Levanta a mão quem concorda. Esse negócio aqui é um ladrão de atenção. Eles gastam fortunas para que você fique preso neste aparelho. Fala comigo. Distração. Raposinhas que destroem aquilo que está florescendo. Não estou falando para você jogar fora. Vou contar uma das histórias antigas da fonte. No início mesmo, quando não tinha tanto equilíbrio, sabedoria, tinha um cidadão, esse não era da fonte, mas andava junto. Por um certo tempo ele foi uma referência. Ele falou para você pegar a televisão e quebrar. Eu não estou falando para você quebrar o iPhone. Mas eu estou falando para você não deixar ele te dominar. Quem não vai deixar ele te dominar? Quem tem que te dominar é o Espírito Santo. Jesus fala, se o teu olho te faz tropeçar, arranca o olho. É melhor ficar caolho, entrar no reino de Deus. Se tua mão te faz tropeçar, corta a mão. Fala para o seu irmão, está escrito ou não está? Quem já leu? Só graças a Deus vem o apóstolo Paulo. Ele fala que o legalismo não tem poder contra o pecado. Jesus está ensinando um princípio e não uma prática. O caolho vai pecar com um olho só. Quem entende o que eu estou falando? Se você cortar uma mão, você vai pecar com a outra. Então você vai ter que cortar tudo. Você tem que cortar o mal pela raiz. É uma atitude radical para que a serpente, as raposinhas, não entre sutilmente roubando as riquezas das bênçãos que Deus tem para você. Levanta as mãos e fala, minha mente, meus ouvidos, meus olhos, meus pés, não são para ver, para ouvir, para meditar, e muito menos para andar em caminhos malignos. Eu rejeito toda raposinha, toda serpente astuta que tenta entrar na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. 2 versículos para terminar. Se alguém não tem, 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé pior que o incrédulo. Se eu e você omitimos e não temos uma rotina sacerdotal e não influenciamos a nossa família e ajudamos eles a conviver com a igreja, e se não damos o exemplo de um sacerdote que inspira eles, nós somos pior que o incrédulo. Porque o incrédulo ainda tem chance de converter. Mas o religioso, ele acha que é. Miserável homem que sou, pobre, cego, nu, acha que é rico, mas é um miserável. Tem muito crente que acha que é rico e é miserável. Quem entende o que eu estou falando? É um mau esposo, é um mau sacerdote, é uma pessoa que traz um mau testemunho. Deus nos livre disso.
A palavra diz que é pior que o descrente. Mas nós não falamos, eu não. Gênesis 18, 19. Quem quer seguir os passos de Abraão, fica de pé e eu vou terminar aqui. Gênesis 18, 19. Porque eu escolhi ele para que ordene seus filhos. Fala, Deus me deu autoridade para abençoar meus filhos, para abençoar minha casa. Agora, qual é o propósito? A fim de que guarde o caminho do Senhor, pratica a justiça e o juízo. Ah, meu irmão, você não é um mau sacerdote. Deus te deu poder para vencer o maligno. Deus te deu vestes brancas. Deus te deu a igreja, a fonte da vida. Deus te deu pastores e pastoras para te ajudar a desenvolver o seu ministério sacerdotal. Quantos recebem, diz amém.